Em nosso estudo de hoje, a lição 3 do livro Vida e Sexo, que tem por título Namoro. Pergunta: além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares? Sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Pergunta 291 do Livro dos Espíritos. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Dois seres descobrem um no outro de maneira imprevista motivos e apelos para a entrega recíproca e daí desenvolve o processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acompliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise quando o instinto sexual se lhes derrama do ser. Estudiosos do mundo, perquirindo a questão apenas no lado físico, dirão talvez que tão somente a libido entrou em atividade com seu poderoso domínio e, obviamente, ninguém discordará em tese da afirmativa, atentos que devemos estar a importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico para a garantia e perpetuação da vida no planeta. É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou mais claramente, aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atração em muitos casos pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade, namorados esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Isso porque a doação de si mesmo à comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação não os exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo e cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. Vamos lá, um texto muito profundo para a gente analisar, mas vem falar de uma coisa chamada namoro e que a gente agora começa a entrar num campo que da década de 60 para cá, parece que a mídia e até mesmo os psicólogos começaram a incentivar que a gente aproveitasse bastante, que namorasse bastante antes de ter o compromisso do matrimônio, do casamento. E aí a gente fica pensando, peraí, namorar bastante? Como assim? Agora com a doutrina espírita, com a luz da doutrina espírita, eu sou um espírito imortal que estou em um mundo de expiações e provas e depois de ter nascido numa família, agora eu vou começar a constituir a minha família. Então o que acontece? O período do namoro é um período dos mais importantes para que a gente possa estar analisando se a pessoa que a gente está elegendo, ela tem as qualidades e até mesmo os defeitos que eu posso ajudar e que eu tolero. Por isso que esse período é um período dos mais importantes. A gente tem que pensar assim, eu tenho que conhecer a pessoa em alguns estados emocionais diferentes, como é que ela é calma, como é que ela é nervosa. A gente ouve desde muito cedo aquele velho jargão que nossos avós diziam, percebam a maneira como a sua namorada ou o seu namorado trata os pais e já tem uma noção mais ou menos de como ele vai tratar você no futuro também. Porque tudo começa lá de dentro de casa. A gente sabe, é claro, que o ser humano se transforma o tempo todo, não é bem assim esse jargão, ele tem exceções. Mas a gente já começa a analisar desde já como é que é o temperamento e como é que são os objetivos daquele espírito que a gente elegeu para o namoro, para
a nossa vida. Mas o Emmanuel vem trazer aqui para a gente uma coisa, ele começa falando de simpatia dos espíritos, ele vem falando de planejamentos que a gente já faz antes dessa nossa reencarnação, e vem traçar aqui quais são os tipos de espíritos que acabam se atraindo um para o outro nesse período de namoro. Então, em primeiro lugar, inteligências que traçaram entre si realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, em primeiro lugar. Em segundo lugar, criaturas que já partilharam de experiências no campo sexual em instâncias passadas. Então, olha bem como é que a força do sexo, né, ela une os espíritos. Às vezes essa simpatia toda que tem, uma vez a gente até ouviu de um espírito uma coisa assim, né? Se eu já tive assim essa comunhão sexual com alguém lá no passado, nas encarnações passadas, reencontro essa pessoa, ela é muito mais idosa que eu, vai ter uma simpatia muito grande, vai tratar como se fosse avô, avó. Se não tiverem impulsos homoafetivos, homossexuais, o que acontece? Se forem dois homens, se tornarão grandes amigos, se forem duas mulheres, grandes amigos. Agora, se houver essa atração, ou então, se for homem e mulher, a maioria das vezes a pessoa confunde, porque essa simpatia, ela já vem de encarnações passadas e se comunica agora também. Então, principalmente, uma vez nós ouvimos do espírito, nós ficamos assim até, né, analisando bastante, ele falando assim, que às vezes você reencontra a sua mãe, um espírito que foi um espírito devoto, mas que numa encarnação passada foi um cônjuge mesmo. E aí tem essa atração, né? Até interessante para a gente analisar. Terceiro, ele fala, corações que se acompliciaram em delinquência passional. Quer dizer, os crimes passionais que acontecem por aí, os ciúmes, tudo que aconteceu aí no passado. Ou então, almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. O que acontece? Inesperadamente harmonizadas é só de pensar assim, nessa minha encarnação eu preciso muito aprender a desenvolver a virtude da paciência, a virtude do trabalho. E a gente vai encontrar pessoas que complementam a gente no desenvolvimento dessa virtude, a gente sente essa implementação, essa complementação magnética. O que a gente aconselha muito aos nossos jovens de hoje é que a gente não se deixe impressionar pelo corpo físico, que os homens, a partir de agora, eles passem a ter uma preocupação maior e não buscar na mulher apenas a beleza física ou o corpo, por conta de toda a propaganda que a gente tem de sensualidade nas mídias, nas redes sociais. Porque a gente para ver, pelo menos no caso do Ocidente aqui pra gente, que é brasileiro, o homem quer muito a mulher mais bela, mais bonita, mais sensual. A mulher quer muito questão de segurança e ela confunde a questão de segurança. Umas vão ligar segurança a poder aquisitivo, outras a autoridade, enfim, que é a questão de segurança. E, na verdade, não é esse o objetivo do namoro. O objetivo do namoro é para a gente realmente testar, observar e ver, tem condições de levar isso para frente? Se não tem, a hora é agora, pode encerrar o relacionamento. E às vezes a gente fica vendo jovens, né? Ou então já aconteceu muito com a gente também no passado, tenta algumas vezes e dá errado, tenta algumas vezes, por quê? Porque, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, não separeis o que Deus juntou, a maioria das vezes não é o coração que está tomando a frente. O que está tomando a frente são os preconceitos que o mundo colocou dentro da gente. Às vezes a gente deixa passar o espírito, que é o espírito maravilhoso, que seria um companheiro ou companheira perfeita, mas a gente deixa perfeita para a prova e para expiação que a gente está vivendo aqui na Terra. Vamos lembrar que casamento perfeito aqui na Terra é raríssimo, mas a gente vai ver isso em outra lição do Emmanuel, que a gente vai ter oportunidade de analisar nesse livro. Mas a gente precisa, nesse momento, incentivar os nossos jovens dentro da critério de responsabilidade o tempo todo. Passei até por uma experiência agora recente de uma jovem conversar comigo sobre a irmã dela. Minha irmã, com 14 anos, minha mãe descobriu que ela já estava se relacionando sexualmente com o namorado. Eu falei, e aí? Vai orientar sua irmã então. Leva sua irmã correndo no ginecologista, mostra para ela, já que você trabalha na justiça, quais são as consequências se ela engravidar, o filho que ela vai ter, o laço que ela vai ter para sempre com aquela pessoa. E a gente precisa muito de educar
os nossos jovens daqui para frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.